Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Pra acabar com essa história de que só mulher fofoca, esse episódio vai falar sobre o que, Flá? Sobre homens que fofocam. Minha vingança. E quem tá com a gente hoje? Eu vou apresentar aqui quem eu conheço mais, que é o Rafael Botas. Oi, Rafa. Olá, e Olá, aí? Rafa. Plaza, Tom. Ok. Vamos falar um pouquinho porque o Rafa tem toda uma história, né? Porque quando a gente começou essa história, a Zá fala que eu sempre conheço alguém de algum lugar que vai ser muito útil na nossa vida. E aí a gente falando, a gente queria fazer um podcast, mas a gente não conhece ninguém que pode ajudar a gente, lá. Aí eu, Zá do céu, você não acredita? O meu cunhado, ele mexe com essas coisas. Ele faz cinema, ele faz as coisas mó legal. Não, só um cunhado que faz cinema, só. Eu toda perdida nos rolês, como sempre. E aí entra a Rafa, e a gente, né, Zá, temos muito a agradecer a Rafael, porque ele, ligou o motorzinho lá na gente, nós saímos correndo. Foi ele que ligou o motorzinho mesmo. Porque ele conseguiu a nossa entrevista para um podcast. Eternamente gratas pelo apoio, Rafa. Exatamente. Não é verdade, Rafa? Vocês participaram do Chega Aí, né, do podcast do pessoal. Uhum. E acho que acima disso, né, quando vocês compartilharam esse desejo, esse sonho em comum de vocês duas, né, acho que essa chama já estava aí acesa em vocês e faltava só, acho que um empurrãozinho, né, que acho que não foi nem meu, acho que vocês mesmos se jogaram de cabeça, mas acho que conversar com outras pessoas que apoiam, né, nosso sonho sempre faz a gente confiar mais e fazer, independente de resultados, e vocês estão tendo um resultado gigantesco, né? O podcast de vocês está fazendo muito sucesso, que eu tô sabendo, né? Ele eu acho que bom. Eu gosto de falar com a gente assim. Eu gosto de falar que é um conjunto de empurrões, e no fim a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Então a gente teve diversos incentivos aqui, e o sucesso sim está tão grande, né, que a gente já tem até uma fã tóxica. E quem está aqui com a gente? O Mozão! O Mozão da fã tóxica. Tô aqui. Angélica! Ela tá atrás da porta aqui, querendo, se roendo de vontade de participar. Angélica, se controla, Angélica. Para um pouco com isso. Mas hoje a noite é minha. Hoje eu sou o foco aqui. Deixa esse homem brilhar, Angélica. Dá um pouco do brilho. O convidado sou eu, ela vai ter que aguentar agora. Cuidado, viu, Tom? Cuidado. Tom, obrigada por topar aí ter esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, né? Participar desse movimento que tá estourando aí, tem milhares de fãs, até umas loucas, né, que vão atrás de vocês pelos restaurantes. No restaurante. Pedem autógrafo, foto, e eu tô aqui como convidado, é um prazer. Que incrível. Nossa, Flávia, tô com a bola cheia. Você viu? Nossa, tô aqui em cima, aqui, ó. Agora, eu queria começar esse papo assim, né? Todo mundo sempre falou da fofoca das mulheres, né? E até de uma forma um tanto pejorativa. E aí faz muito tempo que eu reparo isso, assim, que os homens adoram uma fofoca. Adoram uma fofoca. Até porque a gente estava ontem almoçando, como eu já falei aqui, Rafa é meu cunhado, nós estávamos todos na casa da minha mãe almoçando, Rafa estava lá, e a gente falou que ia gravar, e eu perguntei pro meu pai, você lembra, Rafa? Nossa, pai, você é fofoqueiro? Gente, ele ficou tão sem graça. E meu pai é fofoqueiro, sim. Fofoqueiro, Sadeca. Se ele não aceita, agora todo mundo... Não, ele acha que ele não é, não. Eu falei, pai, comentar da vida dos outros não é fofoca, não, né? Não, mas é difícil, o homem não admite essas coisas, né? O Rafa começou contando ali, né, que
vocês estavam conversando um dia e deram essa ideia para ele, contaram essa ideia de vocês, esse sonho de fazer o podcast. Isso não era uma fofoca também? Ele falou que era uma conversa, né? Era uma conversa. Mas você pode interpretar como uma fofoca aí já. Então, Olha, bom ponto. então sempre que me perguntar, principalmente, assim, profissionalmente, né, no ambiente de trabalho, eu tô conversando, não tô fofocando. Estamos conversando aqui. A gente tá só contando umas coisas aqui, constatando algumas coisas, né? Exatamente. Isso mesmo, perfeito. É assim mesmo. É, porque a fofoca é isso, ela depende do ponto de vista, né? Eu, metódico que sou, não tive muito tempo, mas fui fazer organizado, metódico, enfim, são várias caixinhas que a gente se enquadra, né? E ao mesmo tempo nenhuma, né? Porque a gente está sempre buscando, enfim, evoluir como ser humano, como um ser espiritual, também são várias camadas, né, que nos habitam. E aí, organizado que sou, fui dar um Google aqui hoje em algumas coisas sobre fofoca, e aí eu queria só compartilhar algo que é bacana, que vocês sempre fazem também. Outras lê no dicionário o que significa. Ixi, tá falhando. Ih, Rafa, falhou. Errei, cheguei. Não, aqui, eu abri errado aqui. Então, a definição de fofoca, eu só queria trazer porque acho que também ela conduz muitas coisas que a gente vai conversar hoje aqui, né? E aqui no fofoca, tá assim, fofoca ou mexeriqueiro consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Então, ao meu ver, né, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, a fofoca cai muito nesse lugar de algo que você não tem certeza que aconteceu, que é fato, e aí começa aquele burburinho, né, que é uma fofoca do mal, né, ou até para guardar um segredo e você dá com a língua nos dentes, acho que é aquela coisa de você não fazer ou falar algo de alguém que você também não gostaria que te expusessem daquele jeito, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Essa coisa entre falar coisas que a gente não tem certeza ou, né, o que o Tom tá falando, a gente está sempre falando sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos, né? E isso pode não ser uma fofoca, partindo do princípio que são verdades ali, né? Então, para mim, o fofoca cai nesse lugar de coisas que são inverdades, né? Que pode sim prejudicar, né? Agora, quando é um fato real, a gente simplesmente está falando da nossa vida cotidiana, né? De tudo aquilo que nos cerca, das pessoas. Acho que é muito natural o conversar sobre, né? E acho que a fofoca cai nesse lugar mais complicado de também falar coisas que não queriam que falasse, ou mesmo de inventar, né? Esse meu devaneio foi muito grande aqui. Não, é porque eu ia falar isso, a gente conversou sobre, a gente já fez um episódio sobre fofoca, e a gente falou muito disso, não foi, Zá? Que a ideia era as pessoas não entenderem errado, né? Não a fofoca maldosa, né, que tem esse lugar ruim, é a fofoca que difama, é a fofoca que julga, e você entra nesse lugar que inventa mentiras, que tá lá pra causar uma coisa na vida do outro. Essa que a gente gosta aqui, que é esse troca-troca aqui de conversa, muitas vezes é sobre a gente, né? São coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente conhece e que a gente tá só comentando. E é o que você falou, aproxima a gente, não tem jeito. Total, exatamente. Eu acho que não sei se a Flá comentou, mas no episódio Desvendando a Fofoca, a gente fala, né, muito disso, né, e dos limites da fofoca também, né, que pode chegar até numa fake news, né, então não é desse tipo de fofoca que a gente trata aqui, é uma fofoca que gera uma conversa, mas que a gente vai usar como termo fofoca, mas nada distorcido, é aquela coisa de, sim, comentar, opinar sobre a vida do outro, mas sem aquela maldade, sem distorcer de fato os fatos. Mas muitas vezes isso acaba perdendo o controle, né? Que nem aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E a fofoca, ela tem muito disso, ela é igual uma bola de neve, né? Começa pequena,
e vai aumentando conforme vai rolando ali. Então é inevitável eu começar alguém, não, eu já falei olha só como eu sou. Olha só como eu sou, né? Eu me entregando aqui. É inevitável, você começa uma história sobre alguém e daqui a pouco isso toma proporções muito maiores do que era, né? O pessoal vai aumentando um pouquinho para ter uma graça, porque supõe, a gente trabalha muito com suposição, né? Quem nunca viu alguma coisa estranha e comentou como se fosse uma verdade, né? Nunca esteve na frente de um bar e passou um amigo com uma amiga que não era um casal e você já começou a ter ideias ali. Só acontece comigo? Não sei. Não. Eu já vi essas coisas, e aí às vezes você tá com alguém do lado ali, tomando uma cerveja, e fala, olha, quem tá se pegando ali, ó, tão saindo. Já temos uma história então, Tom. Não, mas isso acontece, né? E às vezes você fala só pela brincadeira, né? Você tá ali tomando uma cerveja, passa alguém, você faz a piada, mas quem ouve não sabe que é uma piada, né? Tem esse risco aí também. E quem ouve, muitas vezes continua a história, né? Então, às vezes você deixa a história ali, ó, e as pessoas que trabalham no balcão do bar têm essa habilidade também de passar a informação para frente, de seguir o telefone sem fio. Então, às vezes você fala alguma coisa perto de quem não devia, né, ou que está muito atento ali na sua conversa, e você vai embora e a história continua. Essas fofocas são boas. Assim. Eu ia acrescentar uma coisa engraçada, que eu e Zá, a gente, uma fase mais, né, amiga, agora menos, a gente pegava muito Uber junta, pra ir e voltar de lugares de bar, de balada, essas coisas, não sei o quê, e aí a gente volta conversando, né, sobre as coisas, e vai também. E assim, a maioria das vezes eram homens que estavam como motoristas, e gente, a quantidade de vezes que eles se intrometeram nas nossas fofocas... Imagina você no lugar do motorista, né? Ele tá vendo ali no mapa, falta 5 minutos para acabar a corrida, e a história tá longe de acabar. Você pede a resenha, não, vai logo pro final aí, pro final, por favor. Mas é engraçado. Eu perguntaria também. Não, esse dia foi cômico. A gente começou a falar, e ele falou, meu rei, me desculpa. Não deu, não. É demais isso aí. Como que aconteceu isso? Eu engraçado, não aguentava de dar risada. E o engraçado é porque quando é mulher, eu não lembro usar muito das mulheres se intrometerem tanto, mas os homens eu lembro muito. É muito comum. É difícil pegar Uber mulher, né? Eu não lembro se a gente já chegou a pegar, mas o homem... sempre rola uma interação, não tem muito jeito. Engraçado, mas tem uns assim que são muito engraçados. E eles ficam, não, mas aí você vai contar o final, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Como que foi isso? Você fala, meu Deus, calma, moça, eu tenho que contar rapidinho que tá chegando. Pensou que a história pela metade? Coitado, né? Precisa também da solução do negócio. Eu acho. Entretenimento. Imprescindível. Vamos lá, meninos, vou começar aqui em ordem alfabética, que eu sou professora. Rafa, quando você se percebeu uma pessoa que gostava de fofoca? Desde criancinha, foi na adolescência, como foi isso? Quando eu me descobri um fofoqueiro, eu vou ser bem franco, assim, eu comecei a olhar mais para esse lugar, estando nesses últimos anos e principalmente estando na família de vocês, né? Porra! Família Influência. fofoqueiros. Obrigado! Mas assim, eu digo, comecei a entrar mais nesse adjetivo de fofoca, porque pra mim, né? Tô brincando. Eu sempre fui assim. É claro que ao longo da vida, cada tantos anos, enfim, são ciclos, né? A gente muitas vezes somos várias pessoas dentro da mesma vida, né? Uhum. Não mudanças radicais, mas coisas menores. Então, algumas coisas sempre se mantiveram. Acho que eu sempre fui essa pessoa curiosa pela vida, pela existência, né? Então, sempre fui de conversar, de querer, quando a pessoa fala alguma coisa, você tentar continuar a conversa, né? Porque tem pessoas que você
que tem mais dificuldade, né, de levar uma conversa para frente e falar da história dos outros. Eu lembro disso do colegial, no meu prédio, mas até então eu não entendi aquilo como fofoca. E agora, claro, olhando com um olhar mais racional, tudo aquilo era muita fofoca, né, no meu prédio. Infância, o tanto de bullying, né, que infelizmente ocorria, ainda ocorre hoje em dia, né, aquelas fofocas do bem e do mal, né? Uhum. Então acho que eu me descobri como fofoqueiro, né? Desde que eu me descobri como gente, talvez, né? Falar do amiguinho, mentir que o amiguinho roubou o apontador. Eu lembro de uma história, acho que uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, que eu demorei para ter minhas primeiras memórias, e eu tava no pré, ali um pouquinho antes do pré, lá perto de casa, no Tatuapé, na Praça do Bom Parto, e aí tinha o parquinho da turma do EMEI, cercado, né, a grade era transparente, a gente estava ali no trepa-trepa, nas coisas ali, nos brinquedos ali, tudo, e aí fiz um comentário que, olhando hoje, é uma fofoca completamente do mal, inclusive, né, que eu julguei, sem saber, eu tava julgando uma pessoa ali, eu vi alguém passando e eu falei para um amiguinho meu ali na brincadeira que eu vi a pessoa com uma arma. Nossa. E nisso o moleque já despencou ali do brinquedão e já contou para fulano, que contou para ti, e quando eu vi tava aquela revoada de criança para dentro da sala, né? Eu nem sei o quanto disso é real, quanto a minha cabeça ao longo dos anos transformou, ressignificou isso, mas acho que tem um tom de verdade e é uma fofoca, né? Então acho que desde pequenininha. Mas você falou esse negócio de família, e eu acho engraçado, assim, porque às vezes a gente não dá um nome, né? Mas quando a gente chega numa família nova, você quer saber das pessoas da família. Uhum. E aí eu acho que daí que vem isso, assim. Porque a gente, na casa, eu e a Mayara, a gente começou a brincar que o Rafa era fofoqueiro por causa dessas coisas, né, Rafa? A gente ia falar, aí ele parava pra ouvir. Aí a Mayara, Rafael, você tá ouvindo o quê? Você nem conhece? É igual o seriado que você tá acompanhando, né? Não, Isso aqui, mas você vai acompanhando algumas histórias e aí... Próximo episódio. Desculpa, pode terminar, Rafa. É só isso mesmo, é um seriado que a gente vai acompanhando, a vida alheia. Outras coisas também. O que eu acho incrível na fofoca é fofoca de gente que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, e eu tenho aquele todo desenrolar. Eu acho essas, assim, muito bacanas. Então, eu entendo o Rafa ver vocês, tipo, assistir vocês falando provavelmente de outras pessoas, porque vocês não vão falar às vezes só de vocês, que é muito mais interessante, é intrigante, porque continua, tá muito bom. E aí eu pego e já falo assim, quando eu chego lá na minha mãe que tem fofoca, eu falo, vem Rafa, vem. Vem Rafa, tem novidade daquele caso lá. Daquele caso lá é ótimo. Adoro fofocar com a família Silva, viu? Adoro. E pra você, Tom, como é que você se percebeu aí a pessoa que curte uma fofoca ou uma conversa, né? Como você mesmo falou. Foi quando eu fui convidado para participar desse podcast, né? Nem inventou. Ai, meu Deus do céu, que horroroso. Que Léo, brincadeira. ô Tom, eu vou lançar aqui a sua fala quando eu fui na sua casa, hein? Ou você fala, ou eu lanço aqui, ó, pro Brasil ver aquela. Mas isso seria o quê? Uma fofoca, não seria? Não, é um fato. Fato. Não, Pode falar. Eu acho que nem o Rafa comentou ali nessa idade do jardim de infância, né? A gente começa a ter as nossas primeiras histórias, né? Começa a sair mais de casa, interagir com muitas outras pessoas, fazer amiguinhos e ter as polêmicas também, né? Aquela professora que pede para você fazer uma coisa de um jeito diferente que ela pediu para um outro, e aí você chega em casa incomodado e vai contar essa história normalmente para seus pais, né? E minha mãe, ela gostava muito de ouvir, então eu lembro assim de chegar do pré em casa e tinha uma cadeirinha pequenininha assim, né? Eu colocava do lado dela na cozinha e ela pedia para eu contar essas histórias, então eu fui estimulado muito a isso também, né? Mas e hoje, filho? Hoje não aconteceu nada? E aquela professora lá? O jeito que fala te provoca a contar alguma coisa, né? De repente nem aconteceu nada, mas você quer ter alguma coisa para conversar. Então eu acho que se fosse para me definir antes desse convite, eu diria que sou uma pessoa que gosta de contar histórias e de ouvi-las também, né? Eu não um fofoqueiro, né? Sou um contador de história. Tipo um Forrest Gump. Bem isso. Eu vou Ele amenizando, ó o Tom amenizando.
Ele tá com medo de não ir pro céu, eu tô achando isso. Eu vou estar nesse mesmo barco do Tom aí. Acho que eu tô nesse lugar também, viu, Tom? Então, eu acho que não tem outro lugar, né, Rafa? As coisas são como são. Isso, da resenha, né? Exatamente. Trocar ideia, né? Conversar, né? Acima de qualquer coisa, né? Mas, peraí, agora eu quero saber, Zá, vamos lá, o que eu falei aqui em casa? Vamos ver se você lembra com as palavras que eu disse ou se você vai aumentar um pouquinho isso. Vamos entender o quão fofoqueira a Zá é. Eita, Olha, Zá. se eu lembro bem, estávamos conversando, porque tem que ir com muito cuidado aqui. Estávamos conversando sobre um ponto específico, e aí o Tom tinha mais detalhes dos pontos da história do que eu, que estou dentro desse ambiente. Aí eu fiquei assim, indignada. Eu falei assim, como? Como ele sabe mais? E aí, o que você me falou? Eu falei que eu sou um bom ouvinte, velho. Eu ouvi alguém falando e eu prestei atenção. É isso, é o que eu acabei de dizer aqui. Olha, e eu acho que é um ponto em comum, então, porque o Rafa é um bom ouvinte. Rafa, ele escuta mais do que fala. Olha aí, ó, entendemos um pouco. É isso, Rafa? Tem um padrão no fofoqueiro. Tem um padrão. Ser um bom ouvinte. Mas nem sempre eu escuto mais do que eu falo. Muitas vezes eu falo mais. E eu vou contar, assim, meio por alto essa história da Zá. Ela veio aqui em casa, né? Na casa da Fantóxica. Que a gente, acho que foi a primeira vez que a gente se viu, né, Zá? Não, pô, Tom. A gente se viu outras vezes, aniversário da Fantóxica. É verdade. Mas, assim, que a gente parou pra conversar, né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então, aniversário, a gente tava no bar ali, todo mundo falando, só se divertindo. Mas no encontro, assim, em casa, todo mundo contando suas histórias, foi a primeira vez, né? E aí tinha um grupo de pessoas aqui e eu tava bem inteirado em tudo que tava acontecendo, de fato. Por quê? Porque eu trabalho hoje remoto e eu perdi a Rádio Peão, sabe? Aquilo que... Deus me livre. Aquele negócio de você ter assunto do trabalho para conversar, e eu fiquei sem isso. Então, tudo que acontece ao meu redor, eu presto um pouco de atenção, assim, quando as pessoas falam, quando a minha esposa chega do trabalho e fala alguma coisa, saíram pro bar, estava conversando com a Zá, com outras amigas, eu realmente ouço a história, sabe? E porque eu não tenho muito mais essas histórias no meu dia. Quando eu vou comprar um pão, a padaria é do lado de casa. Eu demoro meia hora, entendeu? Porque no caminho tem um ponto de táxi, eu passo lá, faço uma social com o pessoal, daí tem a banca de jornal. Eu sou desses, entendeu? Eu vou passando, conversando um pouquinho, e eu só tenho 30 anos, imagina. Com 60, você é o rei do bairro. Provavelmente o síndico do meu prédio. Eu gosto de contar a história, mas você não conta pra ninguém, eu respeito. Olha, você respeita mesmo? Nossa, nem assim, ninguém? Agora eu posso contar. Graças a Deus, porque eu ia ficar doente com essa história. Eu ia ficar muito doente se eu não pudesse contar isso pra ninguém. E agora eu vou contar logo no podcast, vai vendo. Boa, a audiência vai lá em cima. Vou lá. Se vocês me derem um tempo aqui, só para dar um contexto, eu trabalho com TI, né? Eu trabalho numa área que é predominantemente masculina, assim. E tem muita fofoca, né? Que nem eu falei da Rádio Peão ali, a gente conversa muito, não é fofoca, a gente conversa muito. Mas teve uma época que o grupo, né, da minha equipe de trabalho, ele foi nomeado como Fifis. Eu não sei quem deu esse nome. Mas o nome do grupo se tornou Fifis. Era um grupo que eu me lembro que eu acho que só tinha homem. A maioria deles eram homens ali. E esse grupo foi passando o tempo do projeto, as pessoas foram saindo, e então o pessoal foi saindo do grupo. Mas o grupo não morreu. Até hoje ele deve existir. Ele ficou ali com pouquíssimas pessoas no final. Mas a gente sempre tinha um conto, alguma história de final de semana ali para compartilhar, né? Ele perdeu o propósito dele de ser sobre trabalho e acabou virando sobre a vida, né? E um dos integrantes desse grupo, passando esse projeto, ele, passou muito tempo desse projeto. Eu conheço essa pessoa há aproximadamente 12 anos. E a gente trabalhava com pessoas que ele já trabalhava há mais de 20 anos. Então, do grupo eu era o que conhecia ele mais recente, assim, né? Mas ele tinha muita amizade com o pessoal ali dessa área. E passou um tempo, passou
sei lá, anos disso, veio a pandemia, a gente perdeu o contato pessoal, mas a gente usava aquele grupo para contar as novidades ali. Normalmente mudou de emprego ou alguma coisa diferente aconteceu na vida e compartilhava ali, né? E um dia ele me liga, não foi que ele mandou mensagem no grupo, essa pessoa me liga e fala, Wellington, Tom, tem uma coisa para te falar, você perdeu um amigo. Mas como assim? O que aconteceu? Não, você perdeu um amigo porque eu descobri que eu me identifico como mulher. Depois de, ele já tinha uns 40 anos, mas um pouco mais, ele descobriu, né, se descobriu como mulher, e naquele momento da pandemia, ou seja, sem contato pessoal com ninguém, ela começou a transformação, começou a transição dela, e ela se tornou a Manuela. E ela me contou isso antes de contar para muitos amigos mais antigos dela, e pessoas que gostam muito dela. E eu tenho contato com todo mundo, assim, eu sou bem, né, comunicativo, então as pessoas, eu gosto de me encontrar sempre que o pessoal chama para ir num bar, por mais que seja longe, ou churrasco na casa de alguém, eu dou um jeito de ir. E quando ela me contou isso, eu fui assim, sei lá, top 5 pessoas a saberem, top 3 pessoas a saber. Ela contou para mim, para mais um do nosso mundo ali, né? E a gente tem mais de 20 amigos em comum. E só nós dois sabíamos. E ela falou, olha, por favor, não fala para ninguém, eu não gostaria que isso saísse daqui. E aí você imagina eu em vários rolês depois desse dia, com amigos em comum nosso que me perguntavam sobre ela. Wellington, você sabe, fulano? Eu sabia e não podia falar, eu respeito muito isso, né? Então, não, isso aí é certo. Mas, meu, dava vontade de falar, porque eu fiquei feliz com essa transição. Embora fosse uma coisa que eu não imaginava, eu acho que a maioria, para dizer todo mundo ali, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Se você contasse, eu acho que o pessoal se eu contasse, o pessoal não ia acreditar em mim, entendeu? E eu guardei esse segredo durante anos ali. Eu saía com o pessoal perguntava, meu, você sabe como tá fulano? Tá bem, tá trabalhando com uma outra ferramenta, mas tá bem, se mudou para São Paulo, contava de todo o resto das coisas, sabe? Mas sobre esse detalhe pouco importante, né, eu não falava. E daí chegou um momento que ela se sentiu super bem e graças a Deus, obrigado, mano, obrigado por poder deixar eu falar isso abertamente. Ela contou, ela foi lá, abriu as redes sociais dela e começou a contar pro pessoal da nossa área de trabalho ali, né, com os nossos amigos em comuns, e aí agora eu posso falar livremente. Eu lembro, foi recente, mês passado, eu fui num encontro que tinha vários amigos nossos de trabalho, e aí a gente pôde falar dela como a Manuela, e isso foi um grande alívio para mim. Mas se não fosse isso, até hoje, eu ia estar aqui quietinho, sem falar não para ninguém, né, que assim, que nem pra Angélica, não tem como eu não falar isso pra Angélica, mas a Manu sabia disso. Mas para as outras pessoas que te perguntam e você sabe, eu ia ficar ali, sabe? É isso que eu ia falar. Assim, falar ninguém é muito difícil, gente. Nem as fofocas gospel. Porque, assim, falar ninguém, você fala, pelo amor de Deus, me libera pra uma pessoa, por favor, porque eu vou explodir aqui com isso. Eu acho assim, pelo menos uma pessoa, gente, me libera. É como você falou, eu entendo exatamente o que você tá falando, eu acho super plausível o que você falou, né? É uma coisa muito importante para a pessoa. Mas é isso, assim, eu entendo a coisa de não falar com ninguém do trabalho, porque a pessoa pediu. Agora você foi com a Angélica, que é a sua esposa. Putz, não dá, né? Não dá. Não, cônjuge não conta, né? Eu acho que nem eu com o Rafael e a dona Sandra ali, o filho também não conta, ainda mais se é um filho que tem pouco contato com a área. Ela não queria que contasse para ninguém da igreja. É sobre saber o ambiente seguro para poder compartilhar, né? A dona Sandra viu que o lar dela é um ambiente seguro para dividir ali a fofoca e você poder dividir com a sua esposa, né, Tom? Isso, assim, esse o bom senso. Mas assim, dentro dos meus amigos de trabalho, eu sabia que o ambiente seguro era maior para Manuela, assim, dava pra gente conversar com outros amigos, mas ela não quis naquele meio dela, se ela não quis naquele meio se expor ali, até esse momento, mas pô, graças a Deus passou, agora já é um assunto normal, inclusive mandei uma mensagem para ela antes disso, ela tá só esperando sair esse podcast no ar para ela se ouvir a história dela, esse pedaço da história dela, né? Que legal, já deixamos aqui um beijo, e já beijo, deixamos a admiração, Manu.
Ô, Rafa, o Tom falou um pouquinho do trabalho, né? Que ele trabalha numa área que é dominada pelo gênero masculino. E aí, aqui, para quem não sabe, né? Depois a gente vai colocar lá o arroba do Rafa, mas o Rafa é um artista. E o Rafa cria muitas coisas. Eu sou fã, porque eu adoro. Primeiro que Rafa, ele divide comigo toda a literatura dele. Adoro. A pessoa que mais me empresta livros no Brasil é Rafael. E o Rafa, ele tem um processo de criação. Ô Rafa, a fofoca te ajuda? Você já se pegou assim, depois de ouvir uma história, para criar alguma coisa, seja visual? Como que funciona isso para você? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente se alimenta, né, das informações como um todo, né, das informações, das conversas que a gente tem, né, como o Tom falou, vai até a padaria e vai conversando com inúmeras pessoas, né, seja no Uber, né, nem todo dia você tá também ali tão receptivo e tão comunicativo, então acho que vai muito do seu dia ali, mas sim, é uma grande fonte de inspiração, né, eu trabalho assim, o meu ganha-pão como fotógrafo e filmmaker, né, diretor, né? E aí isso dentro de publicidade, de cinema, de eventos, de tudo um pouco, né? E paralelo, quando eu posso e tenho esse tempo, eu trabalho com outras artes visuais, né? Desenhos, colagens, material que eu pego nas caçambas de lixo e transformo eles em arte, em poesia, enfim, com costura, com literatura mesmo, eu gosto muito de escrever, mas são linguagens que nem sempre eu posso dar atenção porque eu tenho que focar, né? Por eu ser MEI, por ser ME, né? Empreendedor, se eu não tivesse foco na foto e no vídeo, tô chegando nos 40 já e tenho muito assim o que conquistar, né, financeiramente, pessoalmente, em todos os campos, né, mas voltando à pergunta, é isso, a fofoca, a conversa, a diversão ajuda muito, né, essa semana mesmo eu fiz um trabalho, a gente estava fazendo um trabalho lá no Expo São Paulo, que é a Hospitalar, que é a segunda maior feira aqui da América do Sul, né, e eu estava como filmmaker a semana inteira, então são jornadas de 12 horas, né, esse tipo de trabalho, e aí entre a equipe existe uma sinergia, uma amizade, então a gente tá lá, é um trabalho puxado, a entrega tem que ser boa, né, para o cliente gostar e continuar sempre chamando, né, uma equipe a gente estava em 15 pessoas, e é o tempo todo uma brincadeira ali no nosso QG, na nossa sala ali de edição, enquanto a gente não está circulando pela feira, ou quando estamos circulando pela feira, abordando pessoas e se divertindo, né, acho que é muito aquela energia que você põe no mundo, ela vai voltando para você também, né? Por isso que é importante, não, independente do termo, se é fofoca, se é conversa, se é... Fofoca gospel. Fofoca gospel, se é resenha, né? O grande lance é estar se comunicando, né? Tá vivendo coletivamente. Acho que essa que é a grande diversão. E só para concluir essa fala, né, esse raciocínio mesmo, essa semana mesmo eu estava lá na hora foram 4 dias e só no 4º dia que o dono da produtora esteve lá com a gente, né? E aí eu estava lá no espaço que a gente às vezes dá uma parada ali onde ficam os editores conversando, e nisso eu tava lá um tempão já conversando, né, conversa com um, conversa com outro, conversa como que a menina foi batizada na igreja, quantas tatuagens não sei quem tem, você vai indo de qualquer e aí você vai se conhecendo e também contando quem você é para as pessoas, né? Aí meu chefe, que não tinha ido nenhum dia lá, ele tava, né, enfim, administrando várias funções, ele tava lá no computador e ele olhou pra mim assim, de rabo de olho, e começou a dar risada. É meu xará, né, Rafa. Grande Rafa, um abraço pro Rafa, se estiver ouvindo. E ele olhou e eu falei, o que foi, Rafa? O que foi dele? Pô, você gosta de uma resenha, hein? E pra mim foi super positivo esse feedback dele. Assim, é isso que me motiva pra estar depois lá fora e ser feliz com aquilo, entregar algo melhor, né? Estar bem como ser humano mesmo, né? Nem todo dia a gente consegue, a gente leva isso até para nossas fofocas interiores, para terapia, para os almoços com a família, né? E com a gente mesmo a gente tenta se entender, né, como ser humano, mas eu acho que quanto mais aberto a conversar com as pessoas, a estar, né, em vários lugares, como o Tom falou também, ele curte muito, vai no churrasco, vai não sei aonde, acho que é importante vibrar nessa frequência, assim. Mas é porque eu sempre fiquei pensando, né, assim, para uma artista, assim, pessoas que... Porque assim, gente, eu me sinto meio sem noção das coisas, eu sempre falo que eu não tenho dom artístico, assim, né, de fazer nada, tal. Eu fico pensando, como que é o processo de criar, né? Eu fico pensando, eu escuto uma coisa ali,
eu escuto muita gente que escreve, né, falar isso. Gente que compõe música, eu tava num lugar, ouvi uma conversa assim e fiz essa letra. Tava num lugar, ouvi isso aqui, escrevi esse texto. Eu sempre penso nisso, assim. E aí, como vocês são de áreas bem diferentes, né, falei como que é a fofoca numa área de TI, como que é a fofoca numa área de criação. Eu acho que nessa área de criação o pessoal fala que se inspirou, né? Se inspirou, me inspirei em fulano para construir esse personagem, né? É isso mesmo. Mas é uma fofoca também. Pra Vai quem lá. conhece, pra quem pega os traços ali, né? Sabe de quem é. Tava vendo o Latrell, né, do filme das Branquelas, contando que aquele personagem que ele criou ali, né, pro filme, ele se inspirou num jogador que ele conheceu no vestiário da NFL, né, e Olha. ele tinha aquela personalidade do homem negro que só gostava de mulheres brancas, assim, uma mulher negra pra ele, por mais deusa que fosse, ele ignorava. Ele não citou o nome, mas quem tava no vestiário com eles sabe de quem ele tá falando. O Latrell é um grande personagem ali, que foi inspirado em alguém real, e essa tem um grupo de pessoas que sabe quem é. Não sei, mas até pensei em dar uma pesquisada depois. Interessante. Tô curioso, ó, despertou curiosidade. A Zá tem um tópico aqui, um áudio, né, Zá? Um pouco do que o Tom falou. Namorada, esposa não conta. Como que é isso, Zá? Tá, eu vou colocar aqui. Oi meninas, tudo bem? O assunto é referente a homens que fofocam e eu não podia ficar de fora porque eu sou um homem que fofoca. Dito isso, eu acho que homens que não fofocam nem boas pessoas e boas companhias são. Todo homem tem que fofocar um pouquinho, principalmente com a namorada. Dito isso, estou aqui com a minha parceira de fofoca, Natália, e viemos aqui para contar para vocês sobre um caso de fofoca que começa com o Instagram. Bom, eu estava lá no Instagram, vendo os stories, e aí passa um story de uma menina específica. Vejo que ela está sem aliança. Entrei no Instagram pra ver se ainda tinha foto com o namorado, né? Enfim, não tinha mais nada. Na hora, eu liguei pro Leonardo e falei assim, Léo, eu acho que fulana e fulano terminaram. Aí ele falou, não é possível, não sei o que, né? Eles estão noivos. Lembrando do detalhe, eles estão noivos, tal, não é possível. Falei assim, mas ela tirou todas as fotos e tá acabou de postar uma foto sem aliança. Aí ele falou, eu vou tentar descobrir essa história. E na mesma hora ele olhou o Instagram dele e também ele tinha tirado todas as fotos do Instagram. E, enfim, ele falou que ia resolver, ele ia tentar descobrir o que tinha acontecido. E, pra tentar descobrir o que aconteceu, eu mandei mensagem em um grupo de amigos e falei, pô, pessoal, quanto tempo a gente não se encontra? Vamos sair? Despretensiosamente, sem nenhuma intenção, sabe? E aí, eles toparam lá, agitou o grupo e tal, saímos. Nesse rolê descobrimos que já rolavam conversas assim sobre casais que terminariam e afins, mas que nunca imaginavam que essas pessoas que terminaram o relacionamento terminariam um dia, pelo tamanho do relacionamento que elas tinham. E aí descobrimos então que eles realmente terminaram e afins. Porém, como bons fofoqueiros, não nos contentamos com a informação de eles terminaram o namoro. A gente precisava saber o motivo. E assim, eu continuei as investigações até que me contaram o porquê, até que me contaram assim, até que ele comentou comigo o que aconteceu. Sim. E aí, na mesma hora, assim, voltando desse encontro com esse meu amigo, eu peguei o telefone. Destaca-se aqui que eu peguei o telefone e liguei, porque a gente não se contenta em fofocar por mensagem, a gente se liga e fica horas fofocando e conversando sobre as pessoas, sobre as coisas, fofoca pura. Tipo a senhorinha vizinha que fica olhando os vizinhos na rua e fica fofocando com o velhinho, sabe? Eu sou o velhinho e a Ana é a senhorinha. E aí eu liguei pra Ana e contei o que aconteceu da seguinte forma: amor, tenho uma fofoca pra te contar e você não vai acreditar no que aconteceu. Sim, com essa história, que é uma de muitas que a gente tem, dá pra concluir que o Leonardo é o cara mais fofoqueiro do mundo, né? Eu gosto de uma boa fofoca. Olha, eu tô pra dizer que tá acirrado esse rolê aí. Tá acirrado. Esse áudio do Léo me fez jogar aqui pra vocês o quão
longe vocês já foram pra tentar desvendar uma fofoca? Vocês conseguem Lembrar de uma história. lembrar de alguma história assim? Esse caminho do Léo é bem padrão, assim, né? Você vê ali que as pessoas apagaram as fotos do casal da rede social e sei lá. Sensacional isso. Dá aquela stalkeada. Quem nunca? Quem nunca? Quem Dá nunca? stalkeada, manda uma mensagem despretensiosa. E aí? Não é muito engraçado? Você fica assim, nossa, aquela pessoa não postou mais foto com o namorado, com a namorada. Aí você entra lá e fica. Foi isso, ó, terminou. Tirou a aliança, o arroba da bio. Mas ele teve todo um trabalho de investigação, pelo que eu entendi ali do áudio, ele marcou um encontro com um grupo em comum do pessoal. Eu vou mais direto, eu já vou direto em alguém do casal, pergunto, e aí, como vocês estão? Vamos fazer alguma coisa? Faz tempo que a gente não se vê. E normalmente a pessoa já fala, pô, você não sabe, a gente terminou, não tá mais junto. Eu já encurto o caminho ali. Mas não tem jeito, é o tipo da história também que você vai compartilhar com a esposa, com alguém ali do convívio, né? Não tem como, é a conversa que você vai levar pra frente. E você, Rafa, você lembra de alguma coisa assim? Qual foi o seu limite? É difícil lembrar assim exatamente agora no improviso, mas me veio uma coisa na cabeça aqui, mas antes, né, eu queria concordar com o que vocês estão levantando aqui, que é isso. Fofoca com o companheiro, com a companheira, entre família, muitas vezes não conta, né? E que é provado, né? Até pela ciência, né? A ciência prova que a fofoca ela faz bem pro casal, né? E então isso não sou nem eu que estou dizendo, né? Harvard, né? São os estudiosos, são os lobistas, é uma outra turma que tá falando isso aí. E é algo saudável mesmo, né? Eu com a Mayara aqui, a gente adora ficar falando das pessoas assim. Ela tá rindo aqui, se escondendo. Sensacional. E sim, eu me lembro de uma coisa relevante, engraçada, eu não vou datar, né, porque pode ser perigoso, né, mas certa vez eu saí do apartamento, né, enfim, sem datas, né, vamos esquecer o espaço-tempo, né. Mas, enfim, e aí a hora que eu saí, chamei o elevador e dentro de um apartamento estava tendo uma conversa muito boa, picante, aquelas conversas, enfim, era um casal, um homem e uma mulher, e ela estava reclamando que novamente ele estava tendo um caso com um amigo dele, né, e aí o elevador chegou, eu falei, deixa o elevador ir embora, né, eu fiquei no hall lá, esperei a história toda, você vê que era um casal que já tinha essa vivência, né, de uma relação aberta, enfim, mas aí foi isso, eu estava descendo com o lixo, né, e de repente sabe assim, eu parei e falei, caralho, olha a história que eu peguei, olha o momento que eu cheguei. Imagina a porta do elevador abrindo, né, ninguém entrando, o Rafa olhando pro teto, assim, né, disfarçando. A portaria assim, ué, ele tá ali na porta, o elevador abriu, parou. E foi isso, acho que eu fiquei uns 3 minutos na porta ali deles, só faltou colocar meu ouvido, não precisou porque dava pra ouvir muito bem, né. E aí, acho que eu desci o lixo, subi, contei tudo pra pessoa certa, né. Você não sabe, fulano de tal apartamento, o que tá rolando ali. Essa é muito boa. Me veio essa memória. E me lembro muito também, uma coisa bem engraçada também, que é o porteiro do meu prédio, lá no Tatuapé, o seu Benê. Ele é um senhor, né? Tem mais de 70 anos, ele é um figura, né? E é um dos grandes fofoqueiros, é uma referência da região da Zona Leste. Porteiro, né? Com 70 anos. Tem um prêmio anual e sempre ganha. O seu Benê, você chega, eles sempre falam onde sua mãe tá, se ela não tá, se ela saiu, do seu pai, não sei o quê. E é engraçado que quando você pega as encomendas que chega lá, né? Porque a gente que é dessa geração mais jovem, um dos grandes prazeres da nossa vida é chegar a encomenda na portaria, né? É uma coisa que só quem pede as coisas sabe como que é quando chega, né? E aí quando sempre que ele entrega esse pacote, ele já, você comprou não sei o quê, né? Acho que ele fica meio que apalpando ali pra
para ficar desvendando o que as pessoas estão pedindo, né? Então que imposto de renda que nada, né? Pergunta quem tá bem pro seu Benê. Isso, exatamente. Então, seu Benê, um grande abraço também para ele, um grande fofoqueiro, aprendo muito com ele, viu? Não, e aí, o que é engraçado, porque assim, essas fofocas de vizinho acho que são básicas, né? Essa que você escuta, gente, é o básico. Igual quando começa a brigar e você baixa o volume e faz, todo mundo, fulano tá brigando. Vamos ver por que tá brigando aqui. No outro dia você sai assim, fica vendo quem vai aparecer, e essa pessoa foi embora. Vocês nunca tentaram colocar o copo pra tentar ouvir, assim? Isso só dentro de casa, né? Dentro de casa. Isso só entre... Minha mãe uma vez se escondeu debaixo da cama pra me ouvir falando no telefone com uma namoradinha. Ela ficou debaixo da cama. Já fiz isso também em quarto de hotel, pra ouvir o que tava rolando no quarto do lado. Ouvi só besteira. Mas eu não sei se vocês já viram, na minha casa, na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus pais, a janela do quarto, ela foi feita para fofoqueiro, ela era daquelas que se regulava a abertura da janela, né? Então, dava uma treta na rua, você não abria a janela, você pegava, ela tinha uma chavinha, assim, que você chaveava e ela inclinava, assim, eu não sei o nome daquilo, ela chaveava, você conseguia ver, criava uma fresta, assim, na janela, que você conseguia olhar a rua, assim, dá muita pala, sabe? Você ficava ali, assim, se a luz estivesse apagada, ninguém sabia que estava na janela. Janela para fofoqueiro. Janela para fofoqueiro, aquela... Você consegue, né, abrir ali as dobrinhas dela sem precisar abrir a janela, você consegue ver a rua. Assim. Aquilo foi feito para uma fofoca. Dava um grito na rua, eu só escutava o barulhinho no quarto da minha mãe. Abria. E depois eu só ia perguntar para ela, mãe, o que aconteceu aí na rua? Você não sabe? A vizinha chegaram aí, ó, muito louco, brigando, gritando os dois, até achei que ela ia bater nele. Muito bom! Você sabe que, só um parêntese aqui, né? O voyeur, né? Ele é uma espécie de fofoqueiro das sombras ali, né? Que ele fica ali no canto dele, na janela, no escuro, como vocês estão falando da janela, né? E observando a vida alheia, muitas vezes até com binóculo mesmo, né? É uma espécie de fofoca ali, né? Olha. Não sei. Stalker, né? Um stalker, né? Ainda mais hoje em dia que os prédios são tão próximos, né? A gente tá sempre, mesmo sem perceber, às vezes alguém pode estar observando a gente, né? Não fale isso pra mim não, pelo amor de Deus. Olha, Rafa, eu não tenho condições de... Olha lá, olha a senhora ali me olhando. Salve, família, e aí? Não, o prédio da Mayara é mó engraçado. A gente faz fofoca no prédio da Mayara. Tem o prédio da Mayara, da minha irmã, onde o Rafa tá, ele, tipo, dá pra ver muitas janelas. Às vezes eu chego e falo, olha aquela mulher ali, a Flávia, aquela mulher ali, ela trabalha o dia inteiro, coitada. Isso, eu sei que é, ela, no quarto andar. Tem uma mulher que vai estar com muita dor dela. Eu tô achando até que ela tá com alguma questão. Porque toda vez que eu vou, e a Mayara já me falou, e o Rafa tá aí de prova, que a Mayara fala, eu acordei, ela tava lá, eu vou dormir, ela tá lá, trabalhando. Eu acho que ela tá, sei lá, tá errado isso aí. Isso, nossa, inclusive o nosso vizinho de porta, que eu não sei quem é, porque ele mora aqui há 6 meses, eu nunca vi ele. Eu escuto ele trabalhando no telefone o dia inteiro, né? O bichinho ele trabalha. Grita, já vi. Ele grita. Aí faz 3 semanas que ele não tá aqui. Eita! E das duas, uma, ou ele deve estar em Bahamas, né, no Atacama, ou ele tá morto no quarto ali, velho. Misericórdia. A gente viveu aqui também, né, no apartamento anterior que eu moro com a Angélica, o nosso vizinho de cima era um cara que ele tossia muito, ele tinha uma tosse crônica, assim, e ele tossia muito forte, assim, ele engasgava tossindo, e aí... Desculpa interromper, ele tossia muito, a gente só fica lembrando de mim e da Flávia quando começou esse podcast, a gente só tossia. Tem até a ver com o nome do pod, né? Prossiga. Só que ele não foi rir, ele tossiu. Eu acho que ele foi tossir e morreu, né? Nesse dia foi o que a gente achou. E a gente descobriu, né? Por essas, a gente vai adivinhando, né? As coisas conforme a gente ouve no apartamento dos outros. Eu não morava em apartamento e agora eu sei que é assim. E eu descobri que ele era corintiano, porque nesse dia era jogo do Corinthians e ele tava vibrando muito no jogo, assim, e teve uns pênaltis, né? E um dos jogadores do Corinthians errou a batida e ele ficou louco, começou a gritar e ele começou a gritar
e no meio da gritaria ele começou a tossir. Teve uma crise de tosse, eu acho que é a pior que eu já ouvi na minha vida, e do nada fez um silêncio absoluto. E eu virei pra Angélica, de forma inocente, e falei, o vizinho morreu. Meu Deus. O vizinho morreu, mano. Ela olhou e falou, pô, é verdade, parou, acabou a tosse, ele morreu. E a gente ficou preocupado, e nesse dia, Zá, se desse, eu colocaria o copo na porta ali, assim, pra ouvir. Mas ele era o vizinho de cima, né? E aí não tinha um passo, nada, nenhum barulho na casa dele, assim, ficou um silêncio absoluto. E uns 15 minutos depois chegou uma ambulância. Eita. Mentira. Olha Eles aí. não iam olhar na janela? Lógico que ia. Qualquer um ia. Eu tava querendo era sair de casa pra ela perguntar o que tinha acontecido, né? E saiu uma maca, né, com uma pessoa lá, né, provavelmente ele mesmo, e, fez uma semana de silêncio, assim, nossa, cara. Não havia mais tosse durante uma semana, e eu tava incomodado, eu precisava dessa informação, eu realmente precisava dessa informação. O vizinho, ele morreu. Como não ri? Meu Deus, socorro. Mas, gente, Continua. eu tô rindo, ele tá contando, eu tô lembrando que aconteceu a mesma coisa comigo. Tô rindo com respeito. Mas vamos lá ver o final. Termina aí, Tom. Vai lá. A gente entrou no grupo do condomínio, foi ver se tinha alguma nota de óbito ali, de falecimento, não tinha nada. Falei, eu vou ter que perguntar, eu não vi mais o cara, não ouvi mais ele tossir, e eu não aguentei. Aí um dia eu converso com todo mundo, como eu disse, né, tava passando pela entrada do meu prédio, e aí a minha vizinha de frente, ela, bem senhorinha, assim, e eu fui conversar com ela, aí eu perguntei, né, eu falei, você sabe se alguém morreu aqui, né, porque outro dia saiu uma ambulância, bem de madrugada. Ela, não, o vizinho tá bem, ele ficou internado uns dias, né, parece que ele teve um problema, mas ele já tá bem, tá em casa e tal. E realmente, depois disso, uns 2, 3 dias depois, a tosse dele voltou e a gente confirmou Tudo que ele... bem. Ai, de graças fato, a não Deus. Voltou a tossir. Glória ao Senhor. Ufa. Pode tirar. Aliviada, A gente ficou feliz. E assim, de verdade, a gente até orou. A gente já dormiu e pô, mano, tomara que o vizinho esteja bem, cara. Já pensou morrer porque o Corinthians perdeu o jogo ainda? Né? Puxa vida, nem tá valendo. Também estou orando pro meu vizinho estar vivo. Imagino que sim. Ele deve Ele estar voltar curtindo. a gritar no telefone. Sim, ele deve estar curtindo muito pelo mundo aí. Fofocando muito por aí. Então, aqui, só para finalizar, acho que depois desse bate-papo a gente pode entender que fofoca está muito longe de ser algo maldoso sobre a pessoa que está envolvida, né? Ela cria uma ligação com o outro para quem você está dividindo ali aquela história, né? Tendo aquela conversa, vou usar o termo que o Tom aqui usou, e tá muito longe de afetar, de fato, a vida da pessoa envolvida. Eu, pelo menos, acho que sempre tive essa ideia, né? E aí agora com esse papo eu só tenho cada vez mais certeza, gera inspiração também para o trabalho, enfim, vocês querem acrescentar aí mais alguma coisa? Eu queria falar só da minha parte sobre a fofoca, né? Que é isso, né, que vocês estão falando, a fofoca é algo do bem, né? Sim, tem o lado pejorativo, tem o lado que pode machucar e ferir, sim, com palavras, né, com inverdades, né, mas acho que a pauta que a gente está levantando aqui são essa fofoca que nada mais é do que conversar e olhar para a vida, né, então é uma maneira da gente, né, refletir sobre a vida, costurar a vida, brincar, né, com a vida, se conectar à sociedade, né, se aproximar das pessoas, quebrar barreiras, né, que muitas vezes até numa simples conversa no elevador ali você descobre uma pessoa, né, pode gerar um vínculo profissional, pessoal, né, então é importante a gente sair da nossa zona de conforto e tentar se expor, sim, falar, né, e receber tudo que isso pode gerar. E uma frase bem famosa, que vocês já devem ter ouvido sobre a fofoca, que seria a seguinte: se é verdade, não é fofoca, é fato histórico. E para mim faz muito sentido. E um último meme que eu vi essa semana, que achei uma sacada de marketing genial, acho que vocês devem ter visto também. Colaram em alguns postes, assim, perto de uma padaria, um QR Code, e aí uma moça falando que fulano traiu ela, e ela tinha acesso às imagens.
E aí tava esse QR Code, aí a pessoa acessava e caía no menu dessa padaria, enfim. Olha, não vi, não. Tá aí. Olha só, essa padaria foi Boa. famosa, hein? Pois é, né? E é Muito isso. bom. E é isso. Valeu, Rafa. Eu queria acrescentar aqui que eu falei meu primeiro contato aí, de fato, de bater papo com o Tom, foi já vendo que ele era um bom fofoqueiro, boa pessoa que sabe dividir histórias, mas com o Rafa também foi assim, né? A gente contou meio que por cima, contou com mais detalhes no Desvendando a Fofoca, mas acho que eu vou precisar falar aqui, porque foi o meu contato de ligação com o Rafa, num pós... foi um dia depois do Natal, todo mundo de férias, delícia, sem se preocupar com o trabalho, ó, só sucesso, viagem, esperando a viagem chegar. A gente, cada um ali falando das suas vidas. A Maiara, né, namorada do Rafa, vamos embora, Rafael? Ele, não, cruzou as pernas, tá tão bom aqui. Sensacional. Aí eu falei, maravilhoso, o Rafa é ótimo. E ficamos ali conversando, batendo papo, tricotando, tomando um café, foi ótimo. Excelente, excelente. É isso. Conversar é bom demais, né? É isso. Nossa. E, meu, é uma das coisas que faz um pouco de falta, né? O trabalho remoto já tem 5 anos, mais ou menos. E faz falta ter alguém para, né, tomar aquele café da tarde, trocar uma ideia sobre qualquer coisa aleatória, senão o dia fica muito mais cansativo, né? A gente tem que ter um momento ali para falar, tem que ser de futebol, para falar das coisas, das atualidades, né? Para sair um pouco daquilo do que é necessário, né? Pra gente fazer alguma coisa que também seja prazerosa ali, conversar, trocar uma ideia de algo mais fútil e que traga leveza para o nosso dia. E às vezes, para mim, eu acabo ficando muito focado aqui na tela do computador e não tenho isso. É diferente você ler uma notícia do que você conversar com um grupo de pessoas, como a gente está fazendo agora. Assim, é uma outra, mais divertido, né? Você se solta ali, dá uma risada, sempre tem algum conto engraçado para compartilhar. E uma história leva a outra, né? E também tem o lado que o Rafa comentou ali. A gente, às vezes, conversando, né? Pode ajudar alguém, ou alguém tem alguma informação que pode ser útil para a gente também, né? E isso profissionalmente é bem legal. Às vezes você está com um problema no trabalho e não tem ninguém ali para conversar sobre aquilo, e de repente alguém muito próximo a você teria a solução, né? Várias vezes a gente já viveu isso em projetos que eu trabalhava, e de certa forma hoje, no mundo remoto ali, a gente cria esses grupos para poder trocar informação. Então, sempre está falando das dificuldades do dia, do que você aprendeu, dos aprendizados também, para compartilhar alguma coisa com a galera que pode estar precisando do que você sabe também, né? Muito bom, gente. Bom, acho que é isso. Obrigada, Tom. Obrigada, Rafa, pelo papo. Foi uma delícia. Chorei de rir, tive que mutar aqui várias vezes, que eu não tava aguentando. Então, foi um prazer aqui participar do podcast de vocês. De verdade, sei que vocês vão fazer muito sucesso, e um dia eu vou falar que estive aqui aleatoriamente. Olha lá! Aleatoriamente, eu vou poder contar que estive nesse podcast. Muito obrigada, viu, Tom? Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas muito obrigada. E agradeço muito o Rafa, né, Rafa? Nossa, agradeço demais. Me sinto honrado estar aqui com vocês. Sou fã de carteirinha. Nossa, realmente é muito emocionante estar participando, estar trocando essa ideia, estar tricotando palavras aqui, fofocando com vocês. Acho que é isso, comunicação é tudo, né? E vocês estão de parabéns pelo projeto, que já tá rodando o mundo, que eu tô sabendo, né? Ouvintes do Iapoque ao Chuí. Eu adoro, Rafael! E que sai em Marte, né? Vamos ver, né? Se os satélites estão funcionando o céu não ou é não. mais Né? o limite. Mas admiro muito o trabalho de vocês. Um prazer também conversar com o Tom aqui do grupo dos Fifis também. Tamo junto, Tom.
É bom saber que eu não tô sozinho nessa. Na Ai, verdade, eu já pronto. sabia, né, que eu não tava sozinho, mas é sempre bom conhecer um amigo novo ali pra compartilhar O amigo de histórias. Fifi. Não, e aí, agora eu vou falar uma coisinha que eu acho super importante. Depois, o Rafa, como eu falei, é um artista. Gente, a gente vai colocar o arroba dele aí. Olhem, porque eu admiro muito e eu acho sensacional tudo que ele faz. Super. Eu acho que o Rafa, ele é muito sensível às coisas e ele consegue fazer arte de várias formas. Então, eu sou fanzona e depois vocês vão dar uma olhada aí. Vamos dar uma divulgada no Rafa, porque é sensacional. Ô, chama serviço, chama. Sou Muito fã de bom. vocês também. Obrigado pelo convite, viu? Adorei. Obrigado, gente. Gente, obrigada. E pessoal, quero saber o que vocês acharam desse episódio. Vocês aí, nosso público é predominantemente mais mulheres, mas a gente sabe que toda mulher conhece o homem fofoqueiro. Então conta pra gente aí. Tem homem fofoqueiro na família, irmão, primo, tio, no trabalho. Conta pra gente nas nossas redes sociais. Deixem aí os seus comentários. E é isso. Beijo, Obrigada, gente. gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Rafa.